Ei, sexto ano. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Tá joia? Hoje nós vamos estudar uma matéria muito importante, pessoal, que é a Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, né? Uma matéria fantástica. E para a gente poder estudar esse conteúdo, eu queria que você tivesse, na realidade, um entendimento. Qual o entendimento, professor, que eu preciso ter inicialmente? Você precisa perceber o seguinte: quando nós trabalhamos a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, nós já estamos falando agora na história propriamente dita. Por quê, professor? Porque toda matéria que nós estudamos até agora, os historiadores chamam de pré-história, porque foi um período que antecedeu a escrita, né? Então, período paleolítico, período neolítico, idade dos metais, né? Estudamos também ali a questão da pré-história na América, ok? Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de pré-história. A partir de agora, nós vamos estudar a Mesopotâmia. E o que tem diferente na Mesopotâmia? Foi uma civilização que desenvolveu a escrita também, ok? Não só ela, outras civilizações que a gente vai estudar também agora na história antiga. As quatro mais importantes, a gente vai estudar outras, mas as mais importantes vai ser a civilização da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Essas quatro elas são fundamentais para o nosso conhecimento, ok? Mas vamos estudar também a China, vamos estudar também a Fenícia, né? Vamos estudar outras civilizações também. Vamos começar pela Mesopotâmia. E o que nós vamos fazer a partir de agora para que você possa entender? Eu estou com o meu computador aqui do lado, estou com o meu livro, né? O computador tem as questões que eu passei para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês a matéria e dentro dessas explicações a gente vai fazendo a correção dessas atividades. É um capítulo muito tranquilo da gente aprender, tá? Muito fácil, não tem muita dificuldade, tá? É um capítulo legal da gente estudar e a gente vai vendo ali, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. Na quarta-feira agora, de repente você vai ver esse vídeo depois de quarta-feira, né? Porque na quarta-feira a gente vai ter uma aula. Eu estou gravando hoje, segunda-feira, dia 11, não é? Então você deve ver isso depois da quarta-feira. Mas na quarta-feira a gente vai poder tirar dúvidas também, tá? E vamos lá, vamos poder trabalhar essa matéria aí que eu acho fantástico, muito importante para o nosso conhecimento, tá? Mais um conteúdo aí. Bom, então já sabendo, por exemplo, que Mesopotâmia faz parte da história antiga, o que você já sabe primeiramente? Que na Mesopotâmia desenvolveu-se então a escrita. Então isso aí você já tem um conhecimento. Professor, qual a escrita? A gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é a seguinte: é, se você for hoje, por exemplo, no aeroporto e pedir uma passagem para a Mesopotâmia, se o cara não tiver conhecimento de história lá, né, ele não vai conseguir te vender uma passagem para a Mesopotâmia. Vai falar, poxa, não existe esse país. É, com esse nome não mais, né, mas o território está lá, né? Por quê? Porque hoje a antiga Mesopotâmia faz parte dos territórios atuais do Irã, do Iraque, né, da Síria, tá? Então hoje não chama mais Mesopotâmia, ok? Então atualmente é onde, principalmente é onde hoje a maior parte, né, do território é onde hoje situa o Iraque, tá legal? Então isso é importantíssimo aí você saber. Pega um pedacinho também do Irã, pega um pedacinho da Síria, né? Então é naquele território ali que ficava a antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma civilização muito interessante porque ela desenvolveu é, no meio ali, numa região onde corria dois rios importantes,
que é o rio Tigre e Eufrates, né? Então é uma região ali que floresceu naquele local. Aquela região era chamada de crescente fértil. Por que crescente fértil, pessoal? Porque ali a produção de alimentos era muito forte, né? Devido de uma área de rios e de uma área de fertilidade para plantação muito grande, tá? Então a Mesopotâmia, ela tá naquela área ali que nós chamamos área do crescente fértil. Então foi uma civilização que desenvolveu ali, né, no meio desses dois rios que eu falei para você, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá? A própria palavra Mesopotâmia, ela tem esse significado. Mesopotâmia significa cidade entre rios ou terra entre rios, tá? Esse é o significado da palavra meso. Meso meio, potamos terra, terra, né? Terras entre rios, ok? No meio desses rios. Esse é o significado da palavra Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, ela tem umas características gerais assim que eu acho muito fantástica, né? Por exemplo, se você pensar assim, professor, aonde que desenvolveu a medicina no mundo, o início da medicina? Eu falo para vocês que o Egito. Por que, professor, no Egito? Né? Naquela época ali desenvolve a medicina mais no Egito. Porque no Egito eles mumificavam, eles tinham um processo de mumificação. Então, a maioria dos corpos eram abertos. E ali, aquelas pessoas acabavam aprendendo como que funcionava o corpo humano, né? Porque para fazer o processo de mumificação, eles tiravam os órgãos do corpo, né? E ali eles tinham, de uma certa forma, o conhecimento. Na Mesopotâmia, eu gosto de dizer o seguinte, que enquanto no Egito, né, eles, eles tinham uma força muito grande com a medicina, na Mesopotâmia eles vão ter essa força muito grande com o direito, não é? Porque vai ser na Mesopotâmia que vão desenvolver-se ali o primeiro código escrito da humanidade, que é o Código de Hammurabi, que tinha, né, um lema, né, olho por olho, dente por dente, que a gente vai falar também na hora que a gente estiver corrigindo essas atividades, né? Então a gente vai tomar por base, porque essas perguntas que eu passei para vocês, elas na realidade é quase que uma síntese de todo o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, né? Então a gente vai podendo falar sobre elas e eu vou podendo explicar para vocês um pouquinho mais sobre a Mesopotâmia, né? E eu acho que ao final de tudo isso a gente vai conseguir de uma certa forma entender, né, esse conteúdo até onde que eu quero que vocês sinalizam ali. Tudo bem? Vamos lá então? Bom, vou abrir aqui o livro, deixa eu ver aqui que página que está falando sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia começa lá na página 78, pessoal. Eu abri aqui na minha página 80, né? Porque na página 80 está falando aí sobre as chamadas civilizações fluviais, né? E a primeira questão que está pedindo lá para a gente é assim, olha, o que podemos entender por civilizações fluviais? Você abre na página 80, o texto fala assim, olha, você estudou que durante a maior parte da pré-história as populações eram nômades. Lembra disso, pessoal? No período paleolítico, as populações eram nômades. Elas viviam de um lado para o outro em busca do seu alimento. Elas não fixavam num local só. Quando elas começam a fixar, já passa para ser período neolítico, já é uma característica do período neolítico, né, na qual o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. A partir do momento em que o homem sedentariza, como ele não é bobo nem nada, ele vai fixar, ele precisava plantar o seu alimento, porque no período neolítico já começa a desenvolver, o homem já começa a entender que ele pode plantar, né? Então lá no período neolítico, o que vai ocorrer? O homem ele vai procurar uma área próxima de quê? Próxima de rios. Então aí que surge, né, essa região da Mesopotâmia, ok? Então vamos lá. A partir do desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, muitas comunidades se estabeleceram perto de rios. As cheias periódicas desses rios inundavam as terras próximas, fertilizando o solo, e suas águas permitiram irrigar as plantações.
Lá na Mesopotâmia, nós tínhamos uma área acima da Mesopotâmia, aonde tinha uma época do ano que tinha um período de degelo, porque as águas congelavam, né? E depois, com o tempo normalizando, a temperatura mais quente, vinha aquela corrente de água muito forte, né, nesses rios da Mesopotâmia, e aí inundava a terra toda ali, né? Depois que acabava esse momento, o leito do rio voltava ao normal, deixava nas terras uma espécie de fertilizante natural, aonde as pessoas plantavam e colhiam, né? Por isso que esse local é caracterizado como região do crescente fértil e uma região muito importante para as plantações, tá? Então vamos lá, para a gente explicar aqui o que são civilizações fluviais. Aí diz assim, olha, a fixação de grupos humanos em um único lugar possibilitou desenvolver conhecimentos que facilitaram a adaptação ao meio ambiente. Como exemplo, podemos citar as técnicas de irrigação, de estocagem, de produção agrícola, nós aprendemos tudo isso lá, né? Assim, ao longo dos rios, surgiram as primeiras aldeias. Algumas delas se transformaram em cidades que, por sua vez, expandiam, formando reinos e impérios. Esses reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e dependiam da construção de obras hidráulicas para a prática da agricultura, ficaram conhecidos como civilizações fluviais. Deixa eu te explicar uma coisa sobre essas civilizações fluviais. Primeiro, né, próximo aos rios, isso você já entendeu. Só que tem um problema, não era só ter o rio, porque você tinha épocas do ano, por exemplo, que os rios subiam muito e acabava com tudo que o homem tinha construído. Então, o que precisou também? Precisou que o homem fizesse determinadas obras, não é, para conter essa água, para que essa água não pudesse derrubar tudo aquilo que eles necessitavam, entendeu? Então, quando o texto fala aqui, olha, esses reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e dependiam da construção de obras hidráulicas. Então essas são as obras hidráulicas, né? Eles faziam paredões, eles faziam diques, eles faziam canais de irrigação, né? Para que essa água não destruísse tudo, ok? Diques, canais para que levasse a água mais longe possível para que eles pudessem plantar. Então a o rio, né, originário ali, mas com o trabalho do homem, né, transformou essas regiões no o que nós chamamos aí de civilizações fluviais. Tá legal? Aí a segunda pergunta está lá assim, né? Qual o significado da palavra Mesopotâmia? Aqui na página 80 fala, Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, né, que significa terra entre rios, né? Já havia falado para vocês inicialmente no momento introdutório, porque na Mesopotâmia você tem dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então a palavra significa região entre rios ou terra entre rios. Tá legal? E os rios da Mesopotâmia são esses, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Aí a número 3 também já está perguntando isso, né? Quais os rios que banham a Mesopotâmia, né? Então é o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Estão lá, são rios importantíssimos. Lá na página 80 você tem um desenho no seu livro mostrando prática de canoagem no rio Tigre, né? Em Bagdá, no Iraque, em 2009, como eu falei para vocês. Atualmente o rio, essa região não chama mais Mesopotâmia, né? A maior parte desse território encontra-se encontra-se onde hoje é o atual Iraque, ok? Vamos lá então. Quais são os países que atualmente formam a antiga Mesopotâmia? Acabei de falar para vocês aqui, né? Principalmente o Iraque, o Irã, a Síria, né? São os países aí que têm um território um pouquinho maior. Deixa eu ver aonde que está isso aqui no livro. Deixa eu ver. As terras durante o milênio, várias situações de língua e culturas diferentes, por todos formou-se um grande. Essa parte eu não.
Não está mostrando aqui, mas seria aonde hoje é o Iraque, o Irã e a Síria. Ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Quem foram os sumérios? Pessoal, presta atenção numa coisa. A Mesopotâmia, ela era formada por cidades-estados. Como assim, professor? Cidades-estados? Eram cidades como se fossem reinos, que você tinha um rei próprio, você tinha governos próprios, né? É como se uma cidade fosse um reino. Então a Mesopotâmia era formada por cidades-estados. Na Mesopotâmia, nós estamos até aqui. Você vê assim, por exemplo, está até em ordem, né? Você tem, por exemplo, os povos que chegaram lá primeiro. E um povo foi dominando o outro. Eles não viveram todo mundo junto ao mesmo tempo. Primeiro chegaram os sumérios, aí está tudo em ordem aqui. Depois vieram os acádios, né? Depois os babilônios, os assírios, os caldeus. Então, um povo foi conquistando o outro. O primeiro povo que chegou lá foram os povos sumérios. E olha como que é importante. Os povos sumérios foram eles que desenvolveram a escrita na Mesopotâmia, que se chamava escrita cuneiforme. Então foram os povos sumérios que desenvolveram. Eles foram os primeiros povos a chegar na Mesopotâmia, tá? E foram os povos que desenvolveram a escrita. Então, se eu perguntar para você assim, pessoal, qual foi o legado cultural que os sumérios deixaram para os povos da Mesopotâmia? A escrita cuneiforme, tá? A primeira escrita que foi introduzida, acredita-se, né? Os historiadores não têm bem certeza disso, mas acredita-se que a primeira escrita que foi desenvolvida no mundo foi a escrita cuneiforme, tá? Então aqui está perguntando quem foram os povos sumérios. Aí o texto fala assim pra gente, olha, os sumérios foram um dos primeiros povos a ocupar a Mesopotâmia. Então foi o primeiro povo a chegar lá. Eles se estabeleceram no sul, nas proximidades do Golfo Pérsico. Os sumérios fundaram as primeiras cidades da região. As principais foram Eridu, Ur, Nipu e Uruk, tá? Essas foram as primeiras cidades fundadas pelos povos sumérios. Então, além de constituir a primeira escrita, eles também, na realidade, fundaram as primeiras cidades. Cada uma delas tinha organização independente, com seus próprios governantes e leis, por isso elas eram chamadas de cidade-estado, tá? Então, cada cidade tinha um governante, cada cidade tinha uma lei. Não era assim, um, como hoje nós temos, por exemplo, um país assim, que, com uma mesma lei, não. Cada cidade você tinha a sua lei e cada cidade você tinha o seu governo. Por isso que eram chamados de cidades-estados. Acredita-se que os sumérios tenham sido os primeiros a construir canais de irrigação, tá? Obras que possibilitavam transportar a água dos rios para áreas mais secas. Então, para que servia os canais de irrigação? Eu vou tirar a água do rio aqui e vou levar um canal com a água para áreas mais distantes, né? Principalmente aquelas áreas mais secas. Isso que servia essas que nós chamamos de obras públicas, tá, gente? Canais de irrigação, diques, paredões, né? Isso tudo eram obras públicas. Aconteceu tanto no Egito como também na Mesopotâmia, onde nós estamos estudando aqui, tá? Aqui, ó, aqui fala também, olha, a criação da escrita entre 4.000 e 3.200 a.C. Foi outro grande feito dos sumérios, tá? Com uma haste de junco de ponta afiada, eles faziam pequenas inscrições em tabuletas de argila. Aí ele tem uma pergunta sobre a escrita, aí a gente vai responder, mas foram eles também que desenvolveram a primeira escrita, ok? Então aí nós temos as características dos povos sumérios, tá legal? Vamos lá para a próxima, número 6. Qual foi a escrita desenvolvida na Mesopotâmia? Então foi a escrita cuneiforme. Qual povo criou essa escrita? Foram os povos sumérios, né? Em que período? De 4.000 a 3.200 antes de Cristo. Isso aí está aí na sua página 81, tá? Pessoal, essa escrita
ela possuía 200 caracteres, né? E geralmente ela era feita com argila, tá? Então não havia ainda nesse momento escritas como a gente está acostumados hoje, não. O alfabeto, como a gente está vendo aqui, e como a gente utiliza hoje, ele vai ser desenvolvido lá na Fenícia e depois com a junção de algumas palavras gregas, tá? Mas aqui a escrita era chamada de escrita cuneiforme, eram como se fossem desenhos, né? Que eram feitos, tá? Beleza. Disserte sobre os povos acádios. Então a gente tem os sumérios, né? Os próximos povos que vêm são os povos acádios, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eles não viveram ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer? Os sumérios eles vão ser dominados pelos povos acádios. Entenderam, pessoal? Eles não vão viver ali todo mundo junto na Mesopotâmia, não. Quer ver? Ó? Na página 82 diz assim, olha, por volta de 2200 a.C., os sumérios foram dominados pelos acádios, um povo semita vindo da região central da Mesopotâmia. Seu líder dos povos acádios, era Sargão I, né? O antigo, ou Sargão I, tá? O antigo comandante de um exército eficiente foi o responsável pela união das partes sul e central da Mesopotâmia. Ao centralizar o poder e administração das duas regiões, Sargão fundou um dos primeiros impérios da história, o Império Acádio, com capital em Acádia. Ao dominar os sumérios, Sargão permitiu que os vencidos mantivessem seus costumes. Assim, algumas das práticas sumérias foram incorporadas pelos acádios. Foi o caso da língua acadiana, que adotou os caracteres cuneiformes criados pelos povos sumérios. Geralmente acontecia assim, por exemplo, quando um povo conquistou aquele outro povo, né, tinha alguns reis que deixavam que eles desenvolvessem sua cultura e tinha outros que não permitiam. Aqui os povos acádios permitiram, né, que os sumérios, que foram conquistados ali pelos povos acádios, né, que desenvolvesse ali a sua cultura e aproveitou um pouco da cultura suméria junto com a sua ali. Tá legal? Beleza. Número 8. O que foi o Código de Hammurabi? Qual o significado de olho por olho, dente por dente? Pessoal, o Código de Hammurabi, ele foi o primeiro código de leis escritos da humanidade. Porque antes do Código de Hammurabi existiam leis, mas as leis eram de formas orais, né? Você não tinha nada anotado, tá? Então, a partir desse momento, a partir do Código de Hammurabi, você vai ter o primeiro código de leis escritos da humanidade. E o Código de Hammurabi, né, ele tinha como lema, né, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. O que significa isso, professor? Eu faço com você aquilo que foi feito comigo. Ok? Então, por exemplo, se uma pessoa, né, ali, lógico que essa lei, ela tinha diferenciação social, né? Não era todas as pessoas que pagavam da mesma forma. Mas a ideia era mais ou menos a seguinte: se você matou o filho de uma pessoa, o seu filho será morto, tá? Então, não era uma lei que tinha características pessoais, né? Porque hoje no Brasil é o seguinte, pessoal, por exemplo, eu sou advogado e funciona o seguinte, principalmente na questão penal, para você entender. Se eu cometo um crime e depois eu venho a falecer, ou mesmo vivo, esse crime não vai passar, por exemplo, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, né? Quem cometeu o crime é que vai pagar pelo crime, que vai responder pelo crime, ok? Essa lei do talião não funcionava muito assim não, tá? Então olha o que diz aqui, olha. Durante seu governo, Hammurabi reuniu as leis em vigor na época em um único código, conhecido como Código de Hammurabi. Esse conjunto de leis, registrado em escrita cuneiforme,
é considerado o primeiro código legal escrito, tá? Uma de suas leis mais conhecidas é a Lei de Talião, que se baseava no princípio de olho por olho, dente por dente. Eu faço com você aquilo que você fez comigo, tá? Ou seja, o culpado devia receber uma punição equivalente ao dano causado à vítima. Então, o que eu fiz com aquela pessoa também poderia fazer comigo. Durante o governo de Hammurabi, a Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Após sua morte, muitas revoltas populares enfraqueceram e dividiram o império. Então esse aqui é o Código de Hammurabi. Nós vamos ter uma aula na quarta-feira. Eu vou falar um pouquinho mais dele com vocês lá, tá? Dando exemplos para que vocês possam entender, tá? Então, que foi o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escritos, o significado de olho por olho, dente por dente, essa ideia. Eu faço com você aquilo que foi feito comigo, né? O Estado, eu Estado, né? Faço com você aquilo que foi feito comigo, tá? Bom, lá na página 83, está pedindo assim, olha, agora, disserte sobre os povos assírios. Pessoal, os povos assírios, eles foram povos que a Bíblia fala muito sobre eles, tá? São povos que tinham técnicas de tortura, eram povos extremamente ruins, tá? Eram povos duros, povos que matavam as pessoas, que eles tinham uma técnica de tortura, os povos assírios, que era colocar a pessoa debaixo de uma de uma pingueira, né, com a água, e a água então ela fazia o quê? Ela batia na cabeça das pessoas aqui, olha, né? E aquilo ali, com o passar do tempo, né, era como se fosse na realidade um sino batendo, né? Depois a cabeça abria, a massa cefálica saía, levava a pessoa ao óbito, né? Eles falavam muito sobre esse tipo de prática que os povos assírios cometiam. Arrancavam o dedo das pessoas, arrancavam as mãos, né? Colocavam em estacas. Então eram povos extremamente cruéis. E a Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala muito sobre os povos assírios. Então aqui está pedindo para dissertar sobre os povos assírios, diz assim, olha, enquanto o Império Babilônico se enfraquecia no norte, os assírios se fortaleciam e expandiam seus domínios. Por volta de 1200 a.C., os assírios já haviam dominado praticamente toda a Mesopotâmia. Suas principais cidades foram Assur, Nínive, Erbil e Mihon. Os assírios desenvolveram estratégias de guerras e armas muito eficientes, tá falando agora, olha, que foram essenciais no processo de expansão de seus territórios. Com vários outros impérios da antiguidade, os assírios reprimiam com grande violência os povos que resistiam ao seu domínio, tá? Então, arrancavam dedo, arrancavam mãos, né? Matavam, eram povos muito cruéis, tá legal? Beleza. A número 10 está pedindo para dissertar sobre os povos caldeus, né? Pessoal, os povos caldeus, nós vamos ter o governo de Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor. Isso aí também está na página 83. Quem foram os povos caldeus? Por volta de 610 a.C., os assírios foram derrotados pelos caldeus. Então você percebe que é aquilo que eu falei desde o início, uma civilização vai sendo conquistada pela outra, tá? Pelos caldeus, povos que habitavam a região central da Mesopotâmia. Os caldeus estabeleceram-se na cidade da Babilônia e fundaram o segundo Império Babilônico. O novo Império da Babilônia atingiu seu apogeu durante o governo do rei Nabucodonosor, tá? Esse governante mandou construir muralhas, templos, por isso que ele é conhecido, porque naquela época ele mandou construir muitas muralhas, templos, torres, portais, palácios, que transformaram a Babilônia em uma das cidades mais ricas e belas da época, tá? Então é importantíssimo aí sobre os caldeus, porque você vai ter o governo aí de Nabucodonosor II, tá? Ou Nabucodonosor II, tudo bem? 11.
As sociedades que se formaram na Mesopotâmia ao longo eram constituídas de indivíduos livres e escravos. Explique a função de cada grupo da Mesopotâmia, tá? Então isso está lá na página 84, ok? Cada grupo ali. Então vamos lá. Reis, sacerdotes, funcionários dos estados, chefes militares. Pessoal, presta atenção. Quando a gente fala de sociedade, você sempre vai lembrar a figura de uma pirâmide, ok? Uma pirâmide. Por quê, professor? Porque no ápice dessa pirâmide você vai ter as pessoas mais ricas, né? E mais importantes daquele território, e na base da pirâmide você vai ter as pessoas mais pobres. Então, sempre através de uma pirâmide. Toda vez que você vai trabalhar sociedade nas antigas civilizações, você vai fazer no seu caderno uma pirâmide, e nessa pirâmide, lá no ápice, você vai colocar essas pessoas mais poderosas, e abaixo da pirâmide, né, na base da pirâmide, sempre as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, as pessoas que sustentam, na realidade, aquela civilização com a força do seu trabalho, tá? Então, aqui nós vamos ter aqui, olha, o ápice da pirâmide seria a letra A que eu coloquei para vocês, que é o rei, sacerdotes, funcionários de estados e chefes militares. Isso está lá no ápice da pirâmide. No meio da pirâmide, você vai ter arquitetos, médicos, comerciantes e artesãos especializados. E na base da pirâmide, lá embaixo, você vai ter aquele que realmente trabalha e paga seus impostos, né? Camponeses e trabalhadores urbanos, tá? Então é assim que a gente faz. Só que aqui, a atividade